A paz do Senhor Jesus mais uma vez, irmãos. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Em casa à tarde, depois do ensaio, a irmã mandou uma mensagem para me pregar no lugar dela. Amém? A gente vai estar falando um pouquinho que eu tive que estudar lá na correria. Aleluias. Mas Deus tem uma carta de amor para a igreja nessa noite, amém? O Senhor tem uma carta de amor para a igreja nessa noite, amém, irmãos? Aleluias. A carta, ou seja, o livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler o versículo 1 até o 7. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Senhor, fala com o teu povo, prospere a tua palavra em cada coração. Cerca esta igreja com os teus anjos, em nome de Jesus, o teu servo, meu Pai, em nome de Jesus. Irmãos, estamos aqui nessa hora, amém? Diante do último livro das Escrituras Sagradas, o último livro que foi escrito. Eu gostaria de chamar a sua atenção, porque também nós estamos vivendo os últimos momentos da história da igreja na terra. E quando eu observo as cartas enviadas à igreja, são cartas de amor que o próprio Cristo escreve para suas igrejas. Aqui ele deixa um exemplo de 7 igrejas. Somente 2 igrejas que não foram advertidas ou repreendidas pela sua falta de zelo com a palavra, que foi a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. As 2 igrejas que não tiveram nem um puxão de orelha do Senhor. Então nós podemos ver daí que há igrejas que estão mais dentro da palavra e há igrejas que estão mais fora da palavra. Todavia, eu não vou pregar sobre a igreja de Esmirna e nem a de Filadélfia, muito menos a de Pérgamo, a de Sardes, a de Tiatira, mas eu quero trazer à sua memória a igreja de Efésios, ou seja, não de Efésios, mas a igreja que está em Efésio, porque nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, amém, irmão? Aleluia. A igreja que está na cidade de Efésios, porém,
ela é a igreja de Cristo. E a palavra de Deus vai dizer que João, o apóstolo, chamado o apóstolo do amor, aquele que reclinava sobre o peito de Cristo, aquele que era o discípulo mais chegado, mais amoroso, ele estava exilado numa ilha chamada Malta. Você pode pesquisar aí na sua internet, no Google Imagens, você vai ver onde é esta ilha hoje. E ele estava exilado nesta ilha por pregar o evangelho, por fazer bem às almas que estavam sedentas. E João, ele foi exilado naquele lugar porque João pregava o evangelho e não se dobrava diante dos imperadores que passavam e nem do imperador atual que estava. E a Bíblia diz então que o Império Romano, a gente entende pelas escrituras que ele era aquele que tinha a autoridade de matar e de tirar, de expulsar, de exilar, de determinar leis que proibissem o evangelho, de determinar leis que perseguiam o evangelho. Isso foi até o século, mais ou menos no ano 300, né, no século II, aleluia, século terceiro, até o ano 300, o evangelho era massacrado, era perseguido. E eu falei isso aqui naquele dia que eu preguei sobre a reforma protestante. A Bíblia vai dizer então que João, mais ou menos na época do ano 90 a 95 depois de Cristo, ou seja, já tinha quase 60 anos que Cristo já tinha morrido, ressuscitado e tinha subido aos céus. A Bíblia vai dizer então que João ainda continua pregando. Não importa o tempo que passa, diácono Emerson, não importa, irmão, o tempo que passa, se é daqui 10, 15, 20 ou 30 anos, nós temos que ainda permanecer pregando o evangelho, custe o que custar. E se eu fosse trazer uma palavra para o teu coração nesta noite, um tema para esta mensagem, eu colocaria mais ou menos assim: uma carta de amor para que haja novamente fervor na igreja. Uma carta de amor para que haja novamente o fervor na igreja. Porque João estava lá com a sua idade bem avançada, mas João ainda recebia a revelação do céu. Eu quero ver o irmão Kessa aqui, irmão, daqui 70 anos, aleluia, banguela, talvez só com 2 dentes na boca, mas eu quero ver ele ainda profetizando no primeiro amor. Eu quero ver que o irmão Kaique talvez não vai estar aguentando tocar a baqueta mais, de tanta magreza e fragilidade pela sua velhice, mas ainda vai estar aqui no primeiro amor. É isso que o Senhor quer ver da igreja, irmão. É uma igreja que não se esmorrece, é uma igreja que quando Cristo anda no meio dos castiçais, e os castiçais, ou os candeeiros, ou o candelabro, que é a mesma coisa, representa a igreja. Jesus aparece para João no capítulo 1 e diz: ei João, eu sou aquele que tem na mão as 7 estrelas, os pastores, o anjo da igreja. Ei João, eu sou aquele que anda no meio dos castiçais, que anda no meio dos candeeiros, olhando para a face de cada um que está aqui nesta noite, sabendo se ele vai glorificar o Pai, sabendo se ele vai exaltar o Pai neste lugar. E quando a palavra de Deus diz para nós que João recebe a orientação de escrever cartas às igrejas que estavam na Ásia, não a Ásia maior, mas a Ásia menor, região mais ou menos da Turquia hoje, confrontando com a Europa. A Bíblia vai dizer então que a primeira carta é para a igreja doutrinada, para a igreja aos Efésios, que está em Efésio. E a Bíblia vai dizer então que o Senhor fala para João: pega a tua pena, pega a tua tinta e começa a escrever o que eu vou ditar, começa a pregar o que eu vou mandar. Escreve isto, dizendo, isso era um costume da época, porque quando fulano era autoridade, falava: fulano diz que tem que fazer isso, fulano decretou. Escreve os decretos do Pai, escreve a minha vontade para a igreja. Eu quero da maneirinha que ela anda, da maneira que ela tem que se comportar, irmão. A Bíblia vai dizer então
que quando João começa a escrever, aleluia, Jesus ele fala: eu sou aquele que tem na minha mão direita as 7 estrelas, os pastores estão na minha mão, e os pastores escreve, envia as cartas aos pastores, para eles ensinar a minha igreja, para eles doutrinar a minha igreja, para eles repreender o que está errado na minha igreja, para eles mostrar para a igreja que o caminho ainda é estreito, a porta não passou por reformas, ela ainda é estreita. Escreve para a minha igreja: eu sei a tua obra, eu sei o teu serviço, tudo que você tem feito para mim não tem sido em vão, porque eu tenho visto o que você faz no ciclo de oração, eu tenho visto a tua dedicação, e estando presente nos cultos, eu tenho visto a tua dedicação, pregando o evangelho aonde você passa. Eu sei as tuas obras, eu sei o que você está fazendo, eu sei o exemplo que você tem dado no cuidado em zelar, em pregar, em fazer a minha obra com zelo. Ei, João está escrevendo o que Jesus está mandando para a igreja de Éfeso. Eu sei, igreja de Éfeso, que você está fazendo a minha obra, eu sei o teu cuidado, eu sei, está falando no versículo 2, o teu trabalho ou o teu labor, aleluia. Labor significa trabalho suado, porque mexer com a obra de Deus, fazer a obra de Deus é trabalho suado. Deus não agrada de quem põe a mão no arado e olha para trás, mas Deus agrada daquele que mesmo gemendo, não chorando, vai plantando a semente do evangelho, mesmo aquele irmão que está sofrendo, está suando, está pagando preço, mas Jesus está vendo. E o teu trabalho não é vão, o teu labor não é vão. Quando tu sai da tua casa e vem aqui adorar o Senhor, isso chama trabalho de adoração, trabalho de cultuar a Deus, trabalho de sair da tua casa, entrar por essas portas e ouvir a voz de Deus falando contigo neste lugar. A Bíblia vai dizer então que o Senhor continua falando com a igreja aos Efésios, dizendo: eu sei a tua paciência, e crente não pode ser estourado, irmão. Crente tem que ter paciência. Se você não tiver paciência, tu não trabalha na igreja, tu não congrega, porque na igreja é igual, irmão, irmão, é um monte de porco espinha, é um tentando ajudar o outro e acaba espetando o outro. Igreja é assim, na igreja, é a igreja que ora para nós quando estão passando luta, é a igreja, irmão, que abraça quando a gente está caído, é a igreja que leva a cesta básica, irmão. Tem gente que gosta de falar que na igreja tem fofoqueiro. Eu não olho para os fofoqueiros, irmão, eu olho para aquele que me abraça, eu olho para a igreja que tem muito mais gente que ajuda, que tem mais gente que tem paciência comigo, que eu sou difícil, tem gente que tem paciência com o pastor, tem paciência um com o outro. E o Senhor tem visto a paciência da igreja, e a paciência de estar num mundo tão terrível, que persegue, que fala mal do evangelho, que fala mal dos crentes, que fala mal de você porque tu é crente, fala mal de nós, mas nós ainda prega para ele o amor, prega para eles a salvação, dizendo: ei, pode vir, ei, é pouco espinho, mas vem aqui, nós abraça, mas o sangue de Jesus cuida de nós, cura nós, purifica nós, vem pra cá, aqui é o lugar melhor que tem para estar. Quando eu estou na igreja, eu sinto a presença de Deus. Quando eu estou na igreja, eu vejo o irmão cansado dando glória a Deus e pulando. Quando eu estou na igreja, irmão, aquela paz que me estourava quando eu estava na carne, ei, meu querido, aquela carne que me estourava, que fazia eu ser bravo, estúpido, arrogante com as pessoas, ei, ela vem sobre mim, ela dá domínio próprio, ela dá temperatura
tolerância e eu começo a ter paciência até com aqueles que são maus comigo. O Senhor estava vendo isso tudo, que não pode sofrer os maus. Isso é interessante também, esse ponto. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e achaste mentirosos. Este ponto aqui que o versículo está falando, no versículo 2, tu pode acompanhar aí na tua Bíblia, que a igreja de Efésios, irmãos, era uma igreja tão doutrinada. A Bíblia diz que Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele passou na cidade de Efésios, que nessa época estima que tinha cerca, em média, de 300 mil até 500 mil habitantes. Éfeso era uma cidade que também passava muito comércio, como a de Corinto. E a Bíblia diz então que ali naquela igreja, naquela área onde estava Paulo, passou pregando o Evangelho, ali na sua segunda viagem missionária. E ele deixou Áquila e Priscila para instruir alguns irmãos acerca do Evangelho. E ali, aqueles irmãos ficou ensinando algum período ali. Mas Paulo, na sua terceira viagem missionária, passando em cidades e confirmando igrejas e corrigindo erros, passou em Éfeso mais uma vez. E a palavra de Deus vai dizer para nós que quando Paulo ele passa naquele lugar, aleluia, a Bíblia vai dizer para nós, irmão, na sua terceira viagem missionária, Paulo fica ali 3 anos ensinando na igreja de Éfeso. Está aí porque a igreja de Éfeso era uma igreja bem ensinada, era uma igreja bem doutrinada. Quando fala que no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 2, está dizendo que vocês da igreja de Éfeso não pode sofrer os maus. Estava dizendo, quando chega alguém aí na igreja dizendo que é apóstolo, vocês não aceitam de primeira. Ele está ensinando para nós, irmão, aleluia, é que quando chega alguém, um obreiro de lá, sai de onde para a igreja, você não pode chegar e abraçar ele de qualquer maneira e já colocar no altar da igreja, colocar pregar sem você conhecer, porque você tem que provar primeiro se realmente é um apóstolo, se é um presbítero, se é um homem de Deus. Então a Bíblia está dizendo para nós que a igreja de Efésio, quando chegava alguém dizendo que era alguma coisa, eles falaram, querem saber se é alguma coisa, vamos pôr ele no banco tanto tempo, vamos ficar sem dar oportunidade para ele, para ver se ele está aqui para adorar Jesus, ou você está aqui para aparecer na frente da igreja e ensinar erro para a igreja. A igreja de Éfeso era dessa maneira. E quando ela provava, no versículo 2 ele está dizendo, e você os achaste mentirosos, esses que dizem que é apóstolo e não é, esses que dizem que são obreiros e não são. A igreja não tem obrigação, irmão, de atender qualquer obreiro que chega de fora na igreja. Ela tem que ver se realmente ele é verdadeiro, se realmente, porque hoje pregou bem, falou bonito, deu bem sapateada, rodou a capa, pegou fogo, aí a pessoa já acha que é homem de Deus. Homem de Deus, irmão, é aquele que respeita a sua esposa. Homem de Deus é aquele que anda dentro da palavra, paga conta. Em nome de Deus, irmão, é aquele que respeita o seu pastor, respeita a sua liderança, é aquele que tem uma igreja de referência, onde ele congrega, toma ceia, aprende com a palavra de Deus. Homem de Deus, irmão, não é o que fala bonito, ou que prega bonito, ou que tem dom, isso faz parte, mas homem de Deus, primeiramente, é aquele que tem vida e caráter com Deus. E a igreja de Efésio, o obreiro não passava a perna nela, irmão, não passava a perna. A Bíblia vai dizer então, que quando a igreja provava aqueles homens que chegavam com aparência apostólica ali, eles eram achados mentirosos.
E no versículo 3 ainda continua: e tens a paciência, sofreste, tens paciência. Irmãos, ser cristão naquela época não era uma mamão com açúcar que é no Brasil. Ser cristão naquela época era ser cristão para fazer a seguinte: ou você era e estava disposto a morrer, ou você não era. Se você não tivesse disposto até mesmo morrer pela sua fé, ei irmão, você não poderia ser cristão, porque naquela época matava, jogava na arena de leões. A história extra bíblica diz, extra bíblica, não está na Bíblia, a história extra bíblica diz que este João que foi exilado na ilha de Patmos, o imperador tentou fervê-lo em uma grande vasilha com óleo fervendo, tentou cozinhá-lo, colocou o João ali dentro, mas aquela fervedura, aquele calor do óleo, irmão, não consumiu o João. Sabe por quê? Porque o calor da aflição, da perseguição não mata crente, ainda mais no óleo. Gente cheia de óleo, e óleo fervendo não queima junto, mas arde junto com a glória de Deus. Quando o imperador colocou ele fervendo no óleo, ele deixa eu te falar um negócio, não tem jeito que esse João não, se esse homem não morre numa panela de óleo fervendo, jamais podemos matar esse homem. Vai que os deuses se revoltam contra nós, vamos exilá-lo na ilha. Eu quero ver ele pregar, eu quero ver ele falar. Deixa eu te falar, o maior memorial do Novo Testamento se encontra nas mãos de Paulo. Escreveu 13 cartas, prenderam Paulo várias vezes, mas não prenderam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a pessoa sofre, mas não prende a palavra. Ele está sofrendo, mas você chega perto dele, ele prega. Ele está sofrendo, está passando luta, está passando prova, você chega perto dele, ele tem uma palavra boa para te dar. Servo de Deus é diferente, irmão. Ele está chorando e está consolando, ele está tomando pancada e está passando bálsamo. Ninguém levou pancada. Cadê os crentes adoradores? A igreja aos Efésios, aos crentes de Efésios, tinha sofrimento, mas tinha paciência para suportar. Uma coisa muito interessante nessa igreja também, no versículo 3, olha: trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Ei, olha para cá, vem comigo aqui, ó. Trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Quero trazer uma palavra para você nessa noite dizendo: quantos não estão desanimados de vir para a igreja? Só de vir para a igreja. Quantos não estão desanimados de orar? Quantos que nem evangelismo às vezes não querem fazer? Eu não sei quantos, Deus sabe. Isso é você que faz sua autoanálise, seu autoexame. Quantos de nós estamos vivendo na monotonia? Eu vou e volto, sim, tá bom demais. A igreja que estava em Efésios era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que pregava, é uma igreja que enfrentava o Império Romano no peito, na cara aberta, e anunciava o Evangelho. Mas hoje nós vemos cristãos raquíticos, não ora mais, não busca mais como buscava outrora, não quer mais fazer parte de algum conjunto ou de algum grupo que se dedica a ensaiar, a visitar ou fazer a obra de Deus. Estamos tão sufocados pelas nossas lutas dia a dia, da rotineira, da rua, da luta do teu trabalho, dos meninos que cansam a gente, que a gente não quer mais fazer nada para Jesus. Nós só quer vir na casa adorar, tá bom, mas tem que Jesus quer mais. A Bíblia está dizendo, olha, a igreja de Éfeso não cansava, aleluia, ela orava, ela buscava, ela fazia a obra de Deus, irmão, ela continuava. Ei, essa igreja de Éfeso era boa demais, irmão Gil. Essa igreja de Éfeso era top de linha. Não, ela tinha defeito. Você tem defeito e eu tenho defeito que precisa ser corrigido. Olha se tem aí, se não tem. Ei, a igreja de Éfeso tinha defeito, e eu vou falar do defeito dela agora. Está com sua Bíblia aberta, no capítulo 4 vai dizer assim, ó:
Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro, aleluia, deixaste o primeiro amor. Deixa eu te falar um negócio. Quando você lá lê, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Éfesos, é uma carta à igreja que está em Efésios também. Só que essa carta que Paulo escreveu não é a mesma que João escreveu. Quando Paulo escreveu aquela carta foi no ano 60. Quando João recebe essa revelação para escrever novamente para a igreja de Éfeso, a segunda carta, a primeira foi Paulo que escreveu no ano 60. A segunda foi João que escreveu o que Jesus ditou para ele e levou mais ou menos no ano 90 ou 95. 35 anos depois, escreve outra carta a Paulo. Ou seja, João escreve outra carta à igreja que está em Efésios. Quando Paulo, lá no Efésios, na carta de Efésios mesmo, que tem um nome que leva o nome de Efésios, a Bíblia vai dizer que Paulo escreveu para a igreja, sempre falando no amor. Andai em amor uns com os outros, sujeitai-vos aos outros em amor. E a Bíblia vai falando série de coisas sobre ser zeloso no amor. E aqui o povo tinha deixado o primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Para com os irmãos? Não está claro que é para os irmãos, mas está entendido que deixaram o primeiro amor para com Deus. Porque quando a gente deixa o amor para com Deus, pouco se importa eu com os irmãos. Quando a gente não ama a Deus, não vamos amar também os nossos irmãos? E se a gente já não ama os nossos irmãos, é sinal que a gente não ama a Deus. Porque a Bíblia diz, se eu não amo meu irmão que eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Então, ali quando o Senhor novamente escreve outra carta para a igreja aos Efésios, fala, tem uma coisa contra ela. Era uma igreja ótima, mas faltava uma coisa. Ela tinha liturgia, tinha ortodoxia, era uma igreja que tinha doutrina. Mas a doutrina era mais forte do que o amor. E quando eu sei que a doutrina é mais forte na minha vida contra o amor, é quando o irmão da igreja cai, e a nossa igreja tem doutrina, aí todo mundo fuzila ele e fala assim, o pastor tem que dar 6 meses para ele, o pastor tem que dar 1 ano para ele. Não, vamos ver o caso dele, vamos estudar, vamos levar na reunião, vamos tratar com carinho. A pessoa já caiu, nós não podemos julgar mais buraco, nós temos que tentar recuperar. Dá 1 mês, 2 meses, né? Ou dependendo da situação, tem que tratar com amor. Isso é o amor para com o próximo. Não é igual os fariseus, não, que se a pessoa tivesse caído num buraco no sábado, deixava morrer lá. Isso é ser doutrinado, mas sem ter amor. E o amor, meu querido, aleluias, ele tem que ser primeiro do que a doutrina. Porque doutrina sem amor é um crente sem vida, é um crente seco. Isso falando para com os irmãos, mas tratando para com Deus. A Bíblia vai dizer assim em Romanos 12:11: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Quando está falando de amor aqui, aleluia, está falando de um crente que hoje ele é espiritual, amanhã ele também é espiritual. Sede fervoroso, olha aqui, no Espírito. Não tem aquele irmão que quando vem para a igreja é batizado com o Espírito Santo e ele fica cheio, ele quer subir no monte direto, ele não perde uma escola bíblica, ele não perde culto, ele está todo culto para tocar, ele está todo culto para adorar, para adorar no banco que seja, ele está para servir o Senhor na casa do Senhor. É aquele crente assim, você fala, vou vir eu estou junto, vou para o monte, eu estou junto, eu preciso de alguém para levar o negócio para o irmão lá, eu levo, pastor. É aquele crente fervoroso do Espírito. Sabe por quê? Porque hoje a igreja está apática. Ela está apática, uma parte dela está, não vou falar todos, mas uma parte da igreja está apática. Está a igreja assim, tranquila, se eu chover eu vou na igreja, se não chover eu vou, estou passando mal, dor de cabeça, eu já não vou na igreja, entendeu? O crente está desse jeito, né? Está mancando, né? E a irmã vinha na igreja, né? Glória a Deus, parabéns, amém? Mas está com a dorzinha, não vem na igreja, já falta dos cultos, não pode contar com a pessoa. Então uma igreja apática. Não tem assim igreja apática. Agora deixa eu te falar um negócio. Sede fervorosos no
espírito. Não tem aquele crente. Eu já fui para a igreja, irmão, com a cabeça pocando. Aí, desculpa a palavra, pocando, doendo para arrebentar. Chegava aqui, ó Senhor, o Senhor está pocando a cabeça e está doendo. Mas eu não saio daqui de dentro, não. Porque o Senhor passeia no meio de 7 castiçais. Quem sabe o Senhor passa com a mão levantada e toca na minha cabeça. Eu saio curado. Eu já vim para a igreja, abrir igreja, arrebentada. Estou contando minha experiência. Viva a sua também. Já fui para a igreja que um dia eu fui cantar com os adolescentes na frente da igreja. Meu coração disparou, eu vou desmaiar. A irmã Lisete já pregou aqui, ó, segurando na tábua aqui. Ela falou, eu estou pregando, mas hoje qualquer coisa eu desmaio lá que eu estou na fraqueza. Não tem problema ser de fervorosos. Vem para minha casa, vem me adorar. Cadê o primeiro amor? Cadê o espírito fervoroso? Deus está caçando espírito fervoroso. Sabe o que está acontecendo com a igreja hoje, irmão? A igreja hoje tem que inventar boate gospel, balada gospel, sertanejo gospel, forró gospel, luau gospel, inventar tanta coisa gospel. Sabe por quê? É para manter as pessoas dentro da igreja. É piquenique, é retiro, é 3 dias disso, é 3 dias daquilo. Sabe por quê? Porque Cristo já não está sendo suficiente. Porque não ama Cristo como deveria amar. Já deixou o primeiro amor. Eu acho engraçado o presbítero que tem irmão que vira assim, quando eu estava no primeiro amor também, eu fazia isso tudo. Quando eu estava no primeiro amor, eu fazia isso tudo. Tadinho, está no primeiro amor só um outro dia. Deixa eu te falar, olha só, Jesus disse aqui, ei, se tu deixou o teu primeiro amor, lembra de onde caíste. Quem já deixou o primeiro amor, está caído dentro da igreja. Mas Jesus veio aqui nesta noite dizer para você, levanta, 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 começa a adorar a Deus, começa a ter prazer de vir na casa de Deus, começa a exaltar este Deus. Aí não vai precisar de arraia gospel, pinga gospel, cachaça gospel, não vai precisar de pagode gospel. Sabe por quê? Porque tu vem pra casa de Deus é pra adorar, é pra dar pra Deus, não é pra ter pra você. Você vem pra casa de Deus pra exaltar a Deus. Aleluia. Parece que os irmãos estão saindo pra fora, irmão. Aleluia. Você está vendo um monte de irmão lá fora. Misericórdia, irmão, da mensagem, todo mundo cá dentro, ó. Vamos adorar Jesus aqui, ó. Vamos ouvir o melhor é agora. A nada é agora, irmão. É a palavra. Aleluia. A Bíblia diz, lembra de onde caíste. Arrepende. O interessante dessa história é que, aleluia, lembra de onde tu caíste. Eu faço papel, mas nem fico olhando esse papel, misericórdia. Aleluia. Você sabe uma pessoa que lembrou quando ele estava caído? Era o filho pródigo. O camarada pegou a herança, quando está tudo bom, às vezes a gente esquece um pouquinho de Deus mesmo. Às vezes é preciso de algo apertar. Às vezes a gente ora porque ele desviado, está lá, Senhor, tem misericórdia dele. Não, ora para Deus, aperta, Senhor, aperta, ele não mata não, aperta, para ele tomar posição, Senhor. O filho pródigo, quando ele foi apertado naquela dificuldade toda, tendo vontade de comer aquelas bolotas do porco lá, aquela nojeira toda, aquela podridão toda. Tu já viu uma lavagem, tu tem coragem de comer uma lavagem, irmão? Dá apetite para você olhar para uma lavagem. Uma lavagem dá vontade de vomitar quando você olha para uma lavagem. E aquele camarada tinha vontade de comer a lavagem. Deixa eu te falar um negócio. Aquele camarada, ele errou mesmo, e eu não vou julgar ele não. Mas eu aprendo uma coisa com aquele camarada, irmão. Eu aprendo que ele levantou o olho para cima e falou: o quê? Eu estou nessa miséria toda, eu estou passando nessa magrela fora da presença de Deus. Está parecendo que está bom. O pessoal que está lá em casa está achando que eu estou no bem bom. Bem bom foi só nos primeiros dias. Agora eu estou numa miséria danada. Quem fica longe de Jesus está na miséria, está caído. Ele precisa voltar para os braços abertos do Pai. E o Senhor fala para a igreja: olha, levanta, igreja. Eu quero aquela igreja que me glorifica mais. Eu quero aquela igreja que tem prazer de dar glória a Deus. Aleluia. Eu quero aquela igreja que tem prazer em falar mistérios com Deus. Eu quero aquela igreja. Ei, igreja de Efésios, volta para o primeiro amor. Tu está falando que o primeiro amor, irmãozinho que aceitou Jesus ontem. Ei, deixa eu te falar. Primeiro amor, a igreja tem que permanecer ontem, hoje e eternamente. Seja sempre abundantes
constantes e abundantes na obra do Senhor. Aleluia. Quando nós olhamos para a igreja de Efésios, aleluia, a Bíblia vai falar para nós que o Senhor tinha uma advertência contra ela. Olha, vocês são bons na doutrina, aleluia, porque a igreja tem que ter doutrina. Aí vocês são bons, vocês trabalham bem, a ortodoxia da igreja é uma bênção. Vocês são esforçados, sim, vocês não aceitam qualquer falso profeta aí dentro dessa igreja. Tá certo, eu concordo, é dessa maneira mesmo. Tu todo dia está na minha casa, está ensaiando. Ei, mas eu quero mais. Eu quero que você faça com mais prazer. Eu quero que você tenha mais prazer. Irmão, eu tenho vezes que eu estou tocando esse violão aqui. Tem irmão que toca muito melhor do que eu. Mas tem vezes eu estou tocando esse violão aqui. Eu começo a correr lágrimas no meu olho e vai pensando assim: Senhor, eu era um pobre coitado que vivia nesse mundo. Senhor, eu não sabia tocar um violãozinho na tua casa. Graças a Deus, o Senhor pôs essa mulher boa na minha vida, e eu firmei na casa do Senhor, e eu virei uma bênção na tua casa, Senhor. E eu estou aqui tocando, às vezes meio torto, meio lá e meio cá, mas eu estou aqui na tua casa. Eu tenho prazer de pegar nesse instrumento e louvar e bendizer o teu nome. Ó Senhor, não me tire porção desta casa, de estar na tua presença todo dia. Eu entendo Davi, irmão, quando ele fala: ei Senhor, vale mais um dia na tua casa, vale mais um dia na tua casa do que 1000 anos fora da tua presença. Ei, você que ainda não encontrou esse prazer na casa do Senhor, levanta a tua mão aí nesta hora. Levanta a tua mão aí nesta hora. Eu vou profetizar na tua vida agora. Recebe aí, abre o teu coração, recebe essa alegria no teu coração, recebe aí em nome de Jesus. Quando eu vejo Paulo escrevendo lá no ano 60 para a igreja de Efésios, eu vejo Paulo escrevendo também assim: remindo os tempos, porque os dias são maus. Vem cá, olha, aproveite o tempo na presença do Senhor, porque os dias são maus, os dias são terríveis. Você hoje vê um beijando na boca um do outro na rua. Os dias são terríveis. Você vê pornografia na televisão da sua sala. Os dias hoje são terríveis. Você vê pedófilo a todo canto. Na igreja também tem pedófilo, não estou falando aqui, aleluia, glória a Deus que não tem, mas igrejas grandes, igrejas e religiões grandes, pedófilos, irmãos, é o puro. Você vê assassinato o tempo todo. O camarada mata a mulher, enterra na cozinha, passa cimento por cima. Você liga naquela hora do balanço geral, você desliga a televisão rápido, porque senão você passa mal de tanta maldade. Remindo os tempos, que os dias são maus. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, a doideira, a loucura, afastamento do intelecto, do sua razão, mas enchei-vos do Espírito Santo, que nos dá razão, dá motivo para glorificar, dá motivo para estar na presença de Deus, dá motivo para voltar ao primeiro amor. Enchei-vos do Espírito Santo, porque Jesus está voltando, e quem tiver no primeiro amor vai subir. Quem tiver no primeiro amor vai subir, mas quem não tiver vai ficar. Aleluia. Aleluia. Versículo 5: lembra de onde caíste, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Olha só, presbítero, se a igreja não se arrependesse, Deus ia arrancar o castiçal, Deus ia arrancar aquela igreja dali. Porque o povo tem um ditado aí: olha, porta que Deus abre e o homem não fecha. Às vezes o homem fecha porque Deus permite. Sabia? No Iraque, os cristãos lá foram quase dizimados. Quase, agora está crescendo de novo, depois que mataram aquele ditador maluco lá.
Os Estados Unidos passou fazendo uma varredura no terrorismo lá. Igreja boa acaba. Acaba. Tem esse negócio que porta boa, a igreja não acaba na terra. Porque a igreja é uma só que vai subir. E aqui fica desobediente. 5 prudentes, 5 loucas, né? Então, a igreja é uma só. Aqui é uma parte. Mas a igreja local acaba. O Senhor disse assim, olha, ele escreveu para 7 locais. Éfeso, Pérgamo, Tiatira. Igreja local fecha. Aqui na roça, aqui do Andorinha, aqui tinha uma igreja ali que era pensando na igreja. Lá até caixa de som falava, desligado da energia. O camarada pegava violão em pecado, tocando violão em pecado. Aí um dia a caixa de som falou, o irmão está em pecado tocando violão, música mundana no violão da igreja. Era fogo mesmo, era poder de Deus. Acabou, vai lá, passa lá. Acabou, só está a igreja no meio do mato. Igreja boa acaba. Então aproveita a igreja boa que você tem para congregar e começa a dar glória a Deus. A mãe Zé, te prepara um hino aí. Aleluia, Ezequiel e Bruno. Começa, irmão, a valorizar a igreja que você tem. Ei, começa a amar mais Cristo. Vir para a igreja não é para ter oportunidade. Se tiver, glória a Deus, irmão. Mas vem para a igreja, irmão. Ei, para adorar Jesus. Ei, você sabe quando eu vejo um irmão que não tem oportunidade dando glória a Deus e aleluia? É quando ele está lá do banco, mas ele está com a mão levantada. Ei, meu Jesus é maravilhoso, é glorioso, é poderoso. E se ele tiver oportunidade, ele vem aqui e fala, meu Jesus é bom. Ele ainda cura, salva, batida com o Espírito Santo. Em breve voltará para buscar a igreja. Ei, irmão, conta uma história assim, que uma certa irmã escreveu um bilhetinho para o pastor e disse, ei pastor, eu quero cantar. Aí passou uns 5 minutos, 10 minutos, o pastor não deu oportunidade, mandou outro bilhetinho para o pastor. Ei pastor, eu quero cantar. Aí passou mais um minutinho, mandou outro bilhetinho, pastor, eu quero cantar, pastor. E o pastor deixou o bilhetinho de lado, não fez conta daquilo, fez pouco caso. A irmã saiu chateada, esperou o povo ir saindo fora e depois foi lá no pastor, ei pastor, eu não mandei para o senhor 3 bilhetinhos que eu queria cantar para Jesus. Então minha filha, pode cantar para Jesus. Eu estou esperando, canta. Se é para Jesus, eu não preciso aparecer, eu posso cantar debaixo do chuveiro, com a voz minha vazia, andando pela rua e junto com os irmãos da congregação. Quem quer adorar Jesus vem pelo que ele é, maravilhoso, glorioso, santo e poderoso. Coloque-se de pé. A igreja de Efésios tinha um defeito, não era mais fervorosa, não tinha mais o primeiro amor. Aleluia. Feche seus olhos, pode ficar de pé. Eu vejo uma igreja cheia de mecanismos para manter o povo socialmente, mas eu queria ver uma igreja que não tem nada para oferecer, mas que tem um povo adorador. Quero ver uma igreja, mandarás. Não quer dizer que eu sou contra algumas coisas que eu falei aqui. Algumas eu sou, mas eu sou contra a apatia espiritual. Se eu passar 3, 4 dias sem orar, pelo menos meia hora, 1 hora por dia, eu sinto uma fraqueza tão grande. Uma fraqueza, não de, às vezes nem de vir para a igreja, mas uma fraqueza espiritual. Falei, eu quero sentir mais a presença do Espírito Santo. Eu não posso contentar com este pouco. Eu não posso contentar com azeite só na lamparina. Não, a Bíblia diz que tem que ter na vasilha, porque se a tocha apagar, aleluia, a vasilha está aqui para entornar. E Jesus está, pode cantar, irmão, feche teus olhos. Jesus está andando aqui nesta noite com a vasilha cheia de azeite. A Bíblia diz, eu passeio no meio dos 7 castiçais, eu passeio no meio do meu povo, eu passeio no meio da igreja. Eu tenho visto a tua luta, eu tenho visto as tuas obras, eu tenho visto o teu labor, eu tenho visto isso tudo, mas eu quero que você volte ao primeiro amor. Eu quero que você volte a minha presença. 1 minuto para você ir orando enquanto a irmã Lisete vai louvar o Senhor. Feche teus olhos. Fala para o Senhor, eu quero ainda. Quero voltar a ser um crente cheio. Crente que não estava nem aí para quem estava do lado.
Senhor, vai derramando teu Espírito. Vai derramando teu Espírito neste lugar. Feche os teus olhos neste lugar. Feche teus olhos. Seja renovado novamente. E eleve o pensamento nas alturas. Aleluia. E pela fé em Jesus. Mas para isso é preciso o romper da multidão. A sua cura acontecerá. Meu Deus, como quanto tempo esperou, não para agora. Apenas um toque. O destino de sua vida, a tua história. Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Até a orla do vestido dele faz furar. Pois a virtude e a unção, toque agora e estenda a mão. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Ouve a multidão e toque nele, virtude e sairá. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque nele, que ele vai te curar. Toca agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe aí, nós tiramande camandas. Recebe aí, oramande camandaraia. Recebe mais do Espírito da tua vida aí, ó. Tá precisando da mande camandeira bandeira. Aproveita e recebe aí, ó. Pra tu ter mais força, mano. Um certo dia, uma mulher, ela não tinha esperança, ela chorava. Ouviu falar do nome de Jesus, este nome poderoso que curava. A esperança dela voltou, pois naquela hora ali Jesus passava. Mas existia sua multidão, e ela rompeu, tocou nele, vai curar. Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Até a hora do destino dele faz curar. Pois a virtude e a unção, toque agora e estenda a mão. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Ouve a multidão e toque nele, virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque nele, ele vai te curar. Ele vai curar você. Passando aqui agora. Fecha teus olhos. Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Ouve a multidão e toque, ele vai te curar. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque nele, ele vai curar. Vai trabalhando, meu Pai. Ó Deus querido, Senhor, Deus que sara, é um Deus que cura, é um Deus que entra na causa, entra no coração, conhece as faltas, mas conhece também a necessidade. Opera agora, em nome de Jesus, na vida deste homem. Opera agora na vida deste homem, em nome de Jesus. É um minuto para você clamar, irmão. É um minuto, começa a glorificar. Ele começa a glorificar. Esse é renovo fervoroso no poder de Deus. É uma carta de amor, de fervor. Começa a glorificar. Quem é batizado pode começar a falar em língua. Quem é batizado começa a enxapar da comanda. E
Aleluia, irmãos. Entendeu a palavra de Deus nessa noite? Vamos parar daquela vida morta.